Oi, oi, pessoal. Boa noite. Vou esperar aqui o pessoal começar a entrar, tá? Pra gente poder conversar um pouquinho hoje sobre os cuidados com a higiene oral dos pacientes hospitalizados. Então, vamos só esperar a Natália entrar e fazer o convite pra gente começar. Quem quiser, gente, pode ir já fazendo pergunta, tá? Vai colocando aí dúvidas que vocês tenham, porque quando a Natália entrar, eu subo nos comentários e leio. Tá certo? Vamos só aguardar. Já tem gente que só, né? Vou acenar para todo mundo. Tô com a minha aguinha aqui. Só esperando a Natália entrar, tá, gente? Tô vendo que ela entrou. Falta só fazer o convite, tá, Nath? Quando aparecer aqui, assim, solicitar a participação, algo do tipo. Aí tu clica que eu aceito tua participação aqui. Agora. Vocês estão escutando bem, gente? Tem que avisar, tá? Porque eu tô sem fone. O fone tá aqui do lado. Aí, se vocês não estiverem ouvindo direito, vocês avisam. Oi, Oi, Nath! Nath! Vocês vão ouvir muito Nath, é. Essa live vai ser só entre Naths. E Primeiro, aí, eu queria te agradecer, tá? Por ter aceitado o convite de eu vir que aqui hoje agradeço. falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente tanto conversa no hospital, né? Pra quem não Com sabe, gente, certeza. Natália é minha amiga lá do hospital onde eu sou residente. E para Isso, começar, Nath, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e sobre sua história na odontologia. certo. Então, pessoal, agradecendo desde já, né, ao convite de Nath, né? Nath é essa profissional maravilhosa, né, e amiga também. E dizer, né, que eu tô muito feliz, né? Tem alguns amigos meus aqui na live, meu marido, acho que meus pais estão aí também, enfim. E falar um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Natália, né? A gente tá bastante Natália. Eu sou dentista, né? Sou formada, vai fazer 5 anos pelo FPE. Comecei, né, nesse caminho da odontologia hospitalar há pouco mais de um ano, né? Que tá virando uma paixão. Nath deve estar, né? Me entende. Também tenho uma paixão muito grande pela odontopediatria. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da higiene, né, bucal em pacientes em ambiente hospitalar e home care, né, que eu acredito que seja muito importante. E é muito importante essa multidisciplinaridade, né, assim, de a gente ter uma profissão, digamos, quase prima, né, a fono e a odonto. É isso aí. Gente, eu convidei a Natália para falar sobre esse tema porque a gente da Fono orienta, né? É uma das nossas dos nossos checklists ali para a gente estar conversando com isso sobre com os pacientes sobre isso, para estar avaliando com terapia. Então, assim, tem gente que orienta de forma errada. Sim, Nada melhor do que um dentista vir aqui. Desculpem o barulho, porque eu moro numa avenida. Nada melhor do que um dentista para vir falar sobre o assunto e tirar dúvidas da gente da fonoaudiologia, que não temos tanta propriedade assim para falar sobre essa temática. Então, certo. eu separei, meio que organizei, Natália, a live em algumas perguntas que foram as que mais me fizeram, tá? E a gente Certo. pode ir conversando parte delas. E aí, se surgirem outras dúvidas por aqui, aí você também pode falar, tá? A Perfeito. primeira dúvidas eu achei engraçado, 3 pessoas perguntaram isso. Qual Ah. é o melhor instrumento bucal? Então, em relação ao enxaguante bucal, Nath, ele é muito importante porque justamente ele vai funcionar como um excelente adjuvante na higiene bucal do paciente internado. Por quê? Porque o paciente, quando ele está internado, ele já vai ter essa questão da imunossupressão, né? Vai ter a questão da queda como é que eu posso dizer? Da autonomia desse paciente, certo? Então, assim, o enxaguante bucal, ele vai servir como um auxiliar, certo? Então, assim, a gente utiliza os três principais princípios ativos dos enxaguantes bucais, a clorexidina, certo? O triclosan e o cloreto de cetilperidina.
quais são essas marcas, né? Falando em português. A clorexidina é o Periogard, tá? O cloreto de cetilperidina é o Cepacol, aqui sem, né? Falando marcas mesmo. E o triclosan vai ser o Periogard. O Periogard não, o Colgate-Plax, desculpa. Então, assim, os três são ótimos enxaguatórios bucais. Só que a gente, da odontologia hospitalar, o que a gente quer? A gente quer um enxaguante que ele tenha um princípio ativo antimicrobiano. A gente quer um enxaguante com um princípio anti-inflamatório. Então, o padrão ouro da odontologia hospitalar é a clorexidina a 0,12%, certo? Então, para pacientes hospitalizados, para pacientes home care, para pacientes que não têm condição de fazer a higiene da forma correta, a gente vai orientar mais para frente, que a gente faz a higienização com gás, com clorexidina a 0,12% e seguida ou anterior à escovação, né? E o bochecho com clorexidina. Também tem um artigo, Nath, que eu peguei muito legal, que ele é de Juiz de Fora, em 2013. Quem quiser depois, da Fono, da Odonto, eu mando todos esses artigos, tá? Só eu vou deixar meu e-mail no final e aí eu envio. É um artigo muito interessante que ele separou 3 cepas de micro-organismos, os Streptococcus aureus, o Enterococcus fecalis e o Candida albicans, certo? Que são os micro-organismos que mais adentram na cavidade bucal quando o paciente se interna, tá? Quando o paciente está com essa queda, com essa imunossupressão. Então, nessas cepas de Streptococcus aureus foi colocado esses 3 enxaguantes bucais, os 3 princípios ativos, tá? Então, o único qual foi colocado, né? A clorexidina, o triclosan e o cloreto de cetilperidina. O único que o triclosan foi superior à clorexidina foi com os Streptococcus aureus, certo? O triclosan teve uma efetividade um pouco maior. Mas foi provado, é provado por A mais B, aí, vários artigos na odontologia hospitalar, que a clorexidina, ela realmente é mais eficaz em relação à efetividade antimicrobiana e anti-inflamatória. Então, clorexidina. Aí, Pena, por exemplo, uma pessoa que está em casa, Certo. como é que ela consegue a clorexidina? Tem que ser um dentista, um médico? Quem é que indica eu uso, assim, em casa? Certo. Então, o Periogard, ele não precisa de prescrição, certo? Nas farmácias. Eu posso chegar, eu quero uma clorexidina 0,12%. Agora, é interessante que seja prescrito pelo dentista, por quê? Ele não é para ser um enxaguante de uso contínuo, certo? Por quê? Porque ele, a longo prazo, ele pode ter perda de paladar, certo? Ele pode ter alguns efeitos colaterais aí que não vão ser interessantes para o nosso paciente. Por isso que é importante a prescrição. Quando nós prescrevemos, nós colocamos utilizar no máximo 14 dias, mas aí a gente preconiza os 7 dias. E aí, todo dia... Mariana Veloso está perguntando aqui, é minha irmã. Ela está perguntando aqui, o uso do Periogard é feito como? Todo dia? Então, para paciente hospitalar, a gente coloca 2 vezes ao dia, certo? A gente coloca na higienização pela manhã e na higienização à noite, certo? Justamente por esse risco maior de infecção microbiana que esse paciente vai ter. Entendi. Tá. Certo. Vamos para a segunda pergunta. Essa é bem polêmica, tá? Uhum. Porque eu já vi fono indicando fazer o uso disso. E eu fiquei meio assim, porque eu nunca tinha visto. Então, quero que a gente esclareça melhor para todo mundo. Pode ou não dar água oxigenada na higienização oral? Então, Nath, a água oxigenada ela é bem polêmica, né? Porque tem muitas pessoas de antigamente faziam esse bochecho, né, todos os dias. Então, assim, de antemão, a gente não recomenda por quê? 2 vieses, né? A longo prazo, esse peróxido de hidrogênio ele vai fazer com que o paciente possa ter uma necrose gengival, pode promover uma hipomineralização do esmalte dentário, certo? Agora sim, estamos em tempos de pandemia, né? Estamos em tempos de Covid-19 e o peróxido de hidrogênio voltou aí com tudo, certo? Então, assim, de acordo com a AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva, né, brasileira, ela está preconizando, ainda está em processo de estudo, certo? Mas aí ela já está colocando o peróxido de hidrogênio como redutor de carga viral, certo? Pelo coronavírus. Então, assim, de acordo com o protocolo da AMIB de atendimento odontológico, em pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, é recomendado que esse paciente faça o bochecho antes, com peróxido de hidrogênio a 1%, certo? E depois, se faça a higiene, se faça o procedimento de urgência, o que tiver de ser feito, tá?
E no caso de... Oi, fala. Tu quer falar alguma coisa? Não, eu falei, E entendi. no caso de paciente hospitalizado, antes da higiene oral, para também reduzir essa carga viral, se esse paciente for um potencial COVID-19, é realizado o SUAB com peróxido de hidrogênio antes, e aí se realiza a higiene depois, certo? Então, o peróxido de hidrogênio não era tão recomendado, mas agora em período em tempo de pandemia, ele voltou aí com certa Está força. sendo algo bem específico, né? Então, atualmente está sendo utilizado para isso, para poder tentar diminuir a carga viral. Mas Exatamente. antigamente, certo. Então, Aí, gente, cuidado. uma coisa também que é importante a gente dizer é que, assim, tem alguns estudos na Espanha que, né, estão colocando essa questão de redução de carga viral, mas ainda, como a pandemia é uma coisa muito nova, precisa-se ainda de muitos estudos para realmente comprovar a eficácia do peróxido de hidrogênio como um redutor, né, dessa carga viral. É importante a gente dizer isso. Nath, não quer dizer que porque está sendo algo que está ajudando muito agora, não traga consequências no futuro, né? Então, Exatamente. assim, ajuda a diminuir a carga viral, mas depois pode trazer alguma repercussão aí para essa mucosa, né? Exatamente. É uma doença muito nova e a gente ainda não sabe muito o que esperar, né, a longo prazo. Então tem que ser muito estudado ainda. Tá, então, água oxigenada. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o assunto, coloca aí. É, pode falar. Vamos, interajam com a gente, porque a gente não vai ficar falando sozinho aqui, não, né? É, Façam pessoal. perguntas, perguntem aí. Mas vamos para as perguntas que fizeram no direct. Qual é a. Não, eita, veio uma pergunta. A limpeza da prótese, como ela é feita? A prótese tanto fixa como a removível, assim, o que é mais indicado? Certo. Então, Nath, o próprio uso da prótese, ele já promove uma mudança no biofilme, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, certo? Então, assim, para um paciente que se internou, a gente já não vai recomendar tanto esse uso da prótese por conta dessa mudança de biofilme, certo? Então, assim, o risco desse paciente contrair uma infecção fúngica pelo mau uso dessa prótese, pela má higiene dessa prótese é muito alto. Então, se esse paciente a gente já sabe que ele não higieniza bem, a gente já recomenda remover, salvo alguns casos, né? Então, assim, a falta de destreza pelos pacientes e também a não informação que essa prótese deve ser higienizada também é um dos fatores que leva o paciente a achar que não precisa ser limpa, certo? Eu já trabalhei no serviço público e às vezes acontecia comigo de eu falar, pessoal, falar sobre a higienização, tudinho, e os pacientes dizerem, doutor, eu não tenho dente, eu só uso chapa. Pra que eu vou limpar? E tem que ser limpo, certo? Então, assim, Nath, a gente tem três maneiras de fazer a higiene da prótese. Primeiro é o método químico, segundo é o método mecânico e o terceiro é o método combinado, tá? Segundo a literatura, o método combinado ele é o mais efetivo. Como são esses métodos? O método químico, ele é através da imersão, né? A gente colocar a nossa prótese imersa, que eu vou explicar. Mecânica é através da escovação e a combinada são as duas. Para a prótese removível, que é para quem, né, não é da área, é aquela prótese que a gente usa parte dos dentes com aquele grampo metálico, certo? A gente higieniza da seguinte maneira. A gente pode higienizar com a escova para a prótese, certo? Que é uma escova específica, que é uma escova que ela é normalzinha aqui na frente e atrás ela tem como se fosse um rabinho, certo? Então a gente vai fazer um rabinho. A gente vai fazer a escovação da parte da frente dos dentes da prótese normal e a parte de trás, né? A gente vai higienizar o rebordo alveolar, que é aquela partezinha de trás da prótese, que ela é mais estreita, certo? Se eu não tivesse escova, Natália, como é que eu faço? Pode escovar com escova normal. Meu poder aquisitivo é menor. Escova com a escova normal mesmo, tá? O que eu posso usar também? Aquela escovinha que a gente coloca como se fosse aquela escova de limpar a unha. Não sei se tu sabe. Sei. Aquela que você coloca, apoia na mão. E, Isso, né? Bota exatamente. aqui. Ela, Nath, eu até, assim, para pacientes idosos, eu até recomendo mais por conta da facilidade, que vá direitinho, certo? E aí, essa higiene, como vai ser feita? A gente faz com água e sabão neutro, tá? A gente não utiliza, a gente evita o uso de pasta de dente, tá? Por quê? Porque a pasta de dente, ela vai ter um componente abrasivo, que aí ela vai danificar a prótese também a longo prazo, tá? E aí a gente vai fazer essa higiene com a escova, que é o método mecânico, a partir do método químico.
a gente vai imergir essa prótese em hipoclorito de sódio, certo? Vai colocar um copinho de mais ou menos, né, 200 ml com 15 ml de hipoclorito de sódio. E isso no caso das próteses... Oi, diz. Água sanitária. Água sanitária. Isso, água Assim, sanitária. né? Isso. Poderem entender. Isso, Tá. exatamente. E aí, a gente vai colocar esse hipoclorito de sódio, tá? O hipoclorito de sódio, ele não é muito recomendado para essas próteses removíveis, tá? Para essas próteses metálicas. Por quê? A longo prazo também ela vai danificar esse composto metálico. Então, esse hipoclorito, ele é mais recomendado para as próteses totais, que são aquelas próteses dente todo, certo? Todo preenchido de dentinho. Para essas próteses removíveis, a gente indica mais o peróxido alcalino, que é aquele Corega Tabs, que é aquele tabletinho que a gente coloca aqui, deixa mais ou menos 10 minutinhos a prótese imersa. Aí a prótese vai ficar bem limpinha. Certo. Joia, então. Obrigada. Vamos. Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Pedro perguntou. Nath, existe a clorexidina alcoólica e não alcoólica. Quais as restrições? Responde se possível depois. Certo, só um instante, Nath. Deixa eu só ajeitar aqui, só um instantinho. Deixa eu só colocar aqui. É porque tá no carregador. Mal. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Pronto. Deixa Qual eu foi em relação à clorexidina? Ele perguntou assim, Nath, existe a clorexidina alcoólica e não alcoólica. Quais as restrições? Responde, se possível, depois. Certo. A clorexidina assim, qualquer enxaguante bucal, Nath, à base de álcool, para paciente a nível hospitalar, ele não é tão recomendado, certo? Por quê? Porque o álcool, a gente já sabe, esses enxaguantes bucais, como por exemplo Listerine, nem a gente que não tem nenhum dano bucal, a gente aguenta muito tempo de bochecho. Imagina um paciente que já está com candidíase, com mucosite, que já está todo imunossuprimido. Então, assim, para essa classe de pacientes é bem danoso, certo? Então, assim, a gente nunca recomenda o uso de enxaguantes à base de álcool, certo? Só a clorexidina 0,12% mesmo. E aí, M. Fernanda Fono falou assim, quais os instrumentos básicos para a higienização? Tipo assim, o que é que a pessoa tem que ter, né, para poder tá higienizando corretamente a boca, os dentes? Então, Nath, isso vai depender da destreza do paciente, certo? Do grau de consciência desse paciente, se esse paciente está consciente ou não, ou se esse paciente está entubado ou não, né? Tá customizado ou está com intubação. De nada, Pedrinho, um beijo. Então, vai depender disso tudo. Se esse paciente ele está hospitalizado e está tranquilo, está com destreza legal, ele tem que lembrar, quando a gente faz a nossa visita, a gente chega, olha, alguém trouxe a sua escova de dente, alguém trouxe o seu dentifrício. O que a gente sempre orienta é que esse paciente venha com escova, com a cerda macia, com a cabeça pequena, que possa conseguir higienizar toda a cavidade oral dele. E a gente orienta sempre também o dentifrício infantil, que é o dentifrício menos abrasivo. A gente orienta muito Tandy, porque tem um custo-benefício bom, né? É um dentifrício barato e que o paciente tem uma boa eficácia, assim, que ele tem uma boa higienização. Se esse paciente... Dentifrício, o que é? Pasta de dente? Pasta de dente, desculpa. Pasta de dente. Ok? Então, assim, se esse paciente não está com uma condição, não está consciente, por exemplo, mas não está entubado, está só hospitalizado, a gente pode utilizar, além da escova de dente, além da utilização da gaze com a clorexidina, a gente pode utilizar um dispositivo que a gente chama de abridor de boca, certo? Que vocês da fono devem saber, que é aquela espátulazinha de madeira, a gente junta várias, e aí coloca uma fita e coloca gaze. E aí esse dispositivo a gente utiliza para abrir a boca desse paciente e conseguir fazer a higienização da forma certinha. Paciente com dentes e a gente pode usar isso do mesmo jeito. Coloca o dispositivo e... Pode.
Certo. O que vai mudar vai ser a forma como, se esse paciente não tem dente, por exemplo, e a via de alimentação também vai ser um fator. Se esse paciente ele tem dentes, a gente faz a escovação, certo? Desse paciente com a escova mesmo, com a cerda macia. E se esse paciente é edêntulo, se ele não tem dente, a gente utiliza só a gase embebida de clorexidina. A clorexidina a gente usa 2 vezes ao dia. A gente pode utilizar também nos outros horários gás em bebida com água destilada ou filtrada, assim, para não ficar usando clorexidina demais também nesse paciente. Entendi. A sua irmã perguntou, explica o que é biofilme. Perguntou não, né? Pediu. Então, o biofilme, ele nada mais é do que o acúmulo de micro-organismos, né? Que eles vão se unir na cavidade oral e vão formar a placa dentária, certo? Então, o biofilme, ele vai ser esse acúmulo de micro-organismos na boca que vai ser responsável pela cárie, vai ser responsável pela doença periodontal. Então, a gente tem que fazer essa remoção de biofilme, isso pra gente que é saudável, né? Para um paciente que a gente não remove o biofilme, esse paciente pode ter uma pneumonia, esse paciente pode desenvolver endocardite bacteriana. Então, por isso que é tão importante a presença do cirurgião dentista em ambiente hospitalar. Isso é muito bom que está sendo cada vez mais visto isso, assim, está sendo cada vez mais percebido que o dentista no hospital ele reduz até o tempo de internamento, ele diminui os custos do hospital e ele faz com que o paciente tenha alta hospitalar mais rapidamente. Tá bebendo uma aguinha também. Ela perguntou também sobre o bicarbonato. Bicarbonato a gente não utiliza muito. Ele também não tem uma efetividade muito boa. A gente, no hospital, a gente preconiza mais o uso da clorexidina mesmo e dos demais enxaguantes, se não for em ambiente hospitalar. Bicarbonato também tá alto. A gente não usa. Ô, Nath, tenho uma dúvida sobre o bicarbonato. Ele faz mal para os dentes, assim, para o esmalte? Ele é abrasivo? Ele é abrasivo, Nath. E assim, a longo prazo, ele também pode dar até. Eu já vi até relatos de hipomineralização do esmalte, sabe? Que é assim, quando o esmalte ele perde ele perde o mineral, assim, que forma o esmalte, tá entendendo? Então, assim, ele não é recomendado. Também a longo prazo também não é bom. Certo. Roberta, underline M. Braga, perguntou assim, e deixa por quanto tempo imersa? Acredito que é em relação à prótese, né? Essa pergunta. Provavelmente. Se for a questão do hipoclorito, a gente coloca, eu até esqueci de dizer isso, a gente coloca 10 minutos, certo? Na imersão, e tenta colocar assim 2 vezes por semana, certo? Assim, se não conseguir, 1 vez por semana, tá? E em relação ao Corega Tabs, a gente tenta colocar no máximo 20 minutos, que vai ser o caso aí da prótese parcial removível, né? Deixa eu ver se tem mais coisa. Mirella, underline Castelo Branco Fono, perguntou assim, pacientes não responsíveis em ventilação mecânica, qual a recomendação? Eita, acho que travou. Deixa eu perguntar de novo. Mirella Underline Castelo Branco perguntou assim: pacientes não responsíveis em ventilação mecânica, qual é a recomendação? Aí vamos para as duas, né? Duas opções, assim. O paciente ventilado e o paciente traqueostomizado em ventilação. Nath, eu não te ouvi bem. Pergunta de novo, por favor. A recomendação para higiene oral de paciente em ventilação mecânica. Ah, certo. Então, a gente já vai entrar aí, né, para paciente entubado e o paciente traqueostomizado, né? Então, o primeiro de tudo, qual vai ser a principal função do dentista frente a um paciente com ventilação mecânica? A gente vai reduzir o risco de pneumonia nosocomial. O que é isso? Vai ser aquela pneumonia que vai ser adquirida no ambiente hospitalar, certo? Então, assim, por quê? Porque esse paciente com o tubo e a gente realizando a higiene desse paciente entubado vai prevenir que bactérias adentrem para a corrente sanguínea, certo? Podendo causar a pneumonia, podendo causar a endocardite, podendo causar várias infecções, certo? Então, a gente vai atuar nisso. Primeiro de tudo, a gente tem que separar o kit de higiene, né? Fazer a higienização adequada das mãos, né? A gente tá vendo mais do que nunca aí, nessa época de Covid, como fazer a higienização adequada das mãos. Separar os EPIs, né? Agora, caso
Nesse período de pandemia, a gente está sempre fazendo uso da máscara N95 com o protetor facial, né, os EPIs. Montar a gaze com aquela espátula, como eu falei, que é justamente a espátula com uma fitinha e a gaze, certo? Para a gente conseguir realizar essa higiene de forma adequada. Checar no prontuário do paciente se ele tem alguma restrição em relação a decúbito, em relação a levantar o leito desse paciente. De acordo com a AMIB, a gente sabe que esse decúbito tem que ser entre 30 a 45 graus para esse paciente ficar tranquilo. E certificar, é bom até que a gente tenha um fisioterapeuta pertinho, acho que Thaís está aí. Tem um fisioterapeuta pertinho para que ele assegure a fixação do tubo, para não ter nenhum risco de extubação ou de desconexão desse tubo, certo? Então, primeiro de tudo, a gente faz primeiro a higienização peribucal, para depois seguir para essa Tá travando. higiene. Deu só uma travadinha. Foi falar. Voltou. Eu vou retomar. Essa higiene peribucal, a gente faz primeiro a higienização da parte externa dos lábios, certo? Com gaze embebida com água destilada, certo? Depois, a gente vai colocar clorexidina também nessa parte perilabial, assim, a gente abre aqui um pouquinho o lábio e coloca a clorexidina. E depois a gente vai lubrificar esse lábio. Também é importante a gente dizer que um paciente internado, ele vai ter um ressecamento labial muito grande, tá? Um paciente que está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia de cabeça e pescoço, então a gente tem que atentar muito para isso, tá? Para a gente não ter uma infecção pior depois. Então, com o que a gente faz essa hidratação de lábios? A gente pode fazer, lá no IMIP, a gente utiliza muito o AGE para lábios, que é uma cápsulazinha de vitamina E, que a gente fura com a agulhinha e coloca na boca desse paciente. Se utiliza muito o Bepantol também, mas o Bepantol é um pouco mais caro, mas também tem uma efetividade maravilhosa. Depois disso, a gente segue para higienização intrabucal, que vai ser com o abaixador de língua com a gaze enroladinha, certo? E aí a gente vai fazer essa higiene com água destilada, certo? Higienizando mucosa jugal, que é essa parte da bochecha, palato, dorso de língua, tá? E depois a gente vai seguir a higienização com a clorexidina, tá? E depois de tudo, depois que a gente terminar a higienização intrabucal, a gente vai lubrificar esse lábio de novo, porque esse lábio ele já vai ter dado uma ressecadinha, porque a gente já vai estar trabalhando ali há um tempo, e aí a gente lubrifica esse lábio novamente. Certo. Aí vamos para o meu caderninho aqui, para as perguntas que fizeram no direct. Saburra lingual. O que a gente faz com a saburra lingual? Isso aí é muito importante para a gente dar tudo. Tem que tirar. Então, Nath, o que vai ser a saburra lingual? A saburra lingual ela vai ser um acúmulo, né, assim, de células descamadas, de restos de micro-organismos, né? Então, vai ser um acúmulo de tudo isso que vai fazer aquela placa branca na língua do paciente que a gente vê tanto lá na casinha, né? Lá no IMIP, que vocês tanto me mandam fotos. Então, como a gente procede com essa saburra lingual, Nath? Eu tenho um artigo que foi publicado em 2013, que foi até na Revista Brasileira de Medicina Intensiva, que ela compara a eficácia da limpeza com gaze, com o limpador de língua, que eu não sei se todos aqui conhecem, depois eu posso até fazer uma postagem sobre isso, que o limpador de língua é um dispositivo que a gente utiliza para limpar a língua, e com a escova de dente normal, certo? E foi, inclusive, com pacientes acamados, né? Com pacientes internados. E se comprovou a eficácia do limpador de língua para a remoção dessa saburra lingual. Então, o limpador de língua, ele tem uma eficácia comprovada cientificamente para a remoção dessa saburra. Ela só não está muito indicada, Nath, para pacientes internados em UTI, certo? Por quê? Porque como esse paciente, ele vai estar... é necessário uma certa destreza, esse paciente vai estar com a língua um pouco... como é que se fala? Esse paciente vai estar bem mais imunossuprimido, essa língua pode machucar, o dentista pode colocar uma certa força nesse limpador de língua. Então, para paciente em UTI, a gente preconiza só a higienização com a gaze mesmo. A gente coloca o limpador de língua para pacientes mais tranquilos, assim, para pacientes só internados em enfermarias.
Certo. Então, quem tá em casa é tranquilo utilizar, né? Não tem nenhum Tranquilo conflito, tem que ter. utilizar. Deixa eu te Inclusive, perguntar uma coisa, Nath. adendo, a prevenção da limpeza da saburra lingual, ela também vai prevenir muitas infecções, certo? Inclusive a sepse, certo? Porque essas infecções de micro-organismos pela saburra lingual, elas vão adentrar a orofaringe também. Então, elas podem migrar para a corrente sanguínea também. Então, é importante, o dentista pode e deve fazer essa higiene. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, tem algumas farmácias que nunca vi vender. Qual Ah, é o lugar que tu indica, assim, que nunca tinha que ter esse limpador de língua, que tu saiba? Nath, Alguma casa de dentista, algum lugar específico? em dental vende, só que tem uma farmácia específica que quando eu usava aparelho, eu sempre encontrava tudo relacionado a aparelhos e próteses e etc. lá. Que, sem fazer propaganda, né? Mas a Drogaria São Paulo sempre tem, que é aquela azulzinha. Certo. Aí lá, limpador de língua, com certeza tem. E pela Joia. internet. Obrigada. Assim, em tempos de pandemia, né? A gente tá comprando tudo na internet, né? Internet é a coisa mais fácil do mundo de se achar o limpador de língua aí. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa. A famosa pasta de carvão. Funciona ou mito? Isso não tem muito, a pasta de carvão não tem muita relação com o tempo, mas dá para explicar bem rapidinho. Nath, eu não entendi, não ouvi, desculpa. Aquela pasta de carvão. Michel.neves perguntou sobre a famosa pasta de carvão ativado. Funciona ou é mito? Não está muito dentro do assunto, mas vou falar só bem rapidinho, um pouquinho. Nath, então, essa pasta de carvão não tem muita evidência científica que ela funcione, certo? Assim, a gente olha, a gente vê muitos vídeos no YouTube de muitos de pessoas em geral fazendo propagandas de que clareia os dentes. Tá em estudo, mas ainda não tem nada comprovado, não. A gente eu não indico. Certo. Ó, gente, Pedro falou que na drogaria também tem, tá? O limpador lingual. É, deixa eu só ver aqui a próxima. Pode dormir com a prótese? Nath, o ideal é que não, né? A gente não indica. A gente indica que esse paciente ele dê um descanso para as mucosas, né? A gente tem muito paciente que fala, inclusive para mim, mas eu sou casado, eu queria tirar, mas a gente orienta que esse paciente tire pelo menos uma vez na semana. Tá Eita, travando. tá travando, peraí. B. Amaral fez uma pergunta aqui, enquanto a internet de Nath volta, eu já vou responder. Acredito que não, Catarina. Com risco de aerossol, a gente não vai estar utilizando nada que possa aumentar essa contaminação da gente, né? Então, acho que não. Não tô ouvindo. Vamos ver se volta. Espera, qualquer coisa a gente desliga e depois volta para terminar. Vocês estão me ouvindo, gente? Vou fechar. Vocês estão me ouvindo? Nath, volta aqui. Deixa eu ver. Tá ouvindo, né? Tá, joia. Então foi Natália mesmo, que não tava pegando. Tá me ouvindo? Voltamos. A gente tava falando sobre o quê? Ah, sobre dormir com a prótese, né? E Depois a gente volta para as perguntas de Catarina aqui, que estão muito boas, tá? Depois a gente responde ela. beleza. Gente, vê, só uma coisa. Eu tinha programado meia hora de live a 40 minutos. Já vamos em 35. Tá, hoje o tempo voa. Vamos só mais uns 15 minutos no máximo e a gente encerra, tá? Hum? Pra não ficar muito longa também. Fica cansativo, né? Vamos lá, vamos tentar adiantar. Dormir com prótese não é o indicado, né? Tava Não é o falando? indicado, não é o indicado. A gente tem que dar um descanso para as nossas mucosas, né? E até para prevenir infecções fúngicas, certo? Assim, a gente, a gente tem a candidíase, que ela tem a estomatite protética, que é justamente
aquele esforço que a gente faz com a prótese mal adaptada e com a prótese sem ser removida, né? Então a gente tem que dar um descanso para as nossas mucosas, sim. Pelo menos uma vez na semana, dormir sem a prótese. Então, deixa eu ver aqui. Ah, foi até sobre isso. Quando chamar um dentista na suspeita de Cândida? Certo, essa Candidíase, né? é a pergunta também. Pronto. A candidíase, o que vai ser a candidíase, né? Vai ser, na realidade, todos nós temos o fungo da cândida, 50% dos pacientes tem esse fungo presente na cavidade oral. Ele, na realidade, ele vive como comensal na nossa boca, né? Nosso amiguinho. E aí, a partir de um momento de imunossupressão desse paciente, seja por uma quimioterapia, um HIV, uma radioterapia, essa queda da imunossupressão vai fazer com que esse vírus, esse fungo, desculpa, com que esse fungo vá de comensal a patógeno, certo? Então, esse fungo sendo patógeno, ele pode dar vários tipos de candidíase e a principal que a gente vê mais lá no hospital, lá na casinha, é a candidíase pseudomembranosa, certo? Que é o popular sapinho. Inclusive, vocês da fono, da enfermagem, da físio, têm o poder de diagnosticar também. Assim, vocês podem ver, ver clinicamente e falar comigo, Natália, eu acho que é uma candidíase. Como? Vocês vão ver placas esbranquiçadas na boca desse paciente, mais em região de bochecha, mais em região de fundo de sulco, que é essa região aqui, puxando o lábio, né? Que a gente não pode puxar, a gente não pode se tocar mais, né? Essa região de fundo de sulco. Então, são essas placas esbranquiçadas, certo? Como é que a gente vai Certo. ver se isso é candidíase ou não? A gente vai pegar uma gaze e vai passar nessas placas esbranquiçadas. Essas placas saindo, essas placas descamando da região e formando assim como se fossem os eritemas, como se fosse assim vermelhinho ou úlceras, descamando realmente da cavidade, a gente vai comprovar que se trata de uma candidíase pseudomembranosa, o sapinho. Essa candidíase muitas vezes vai ser assintomática pelo paciente, mas ela pode provocar também uma digeusia, né, que é uma perda de paladar, principalmente em região de doce de língua, né? Ou uma disfagia também. Aí já entra a Nath, né, ajudando a gente com essa. Então, é muito importante que seja feito o diagnóstico com um diagnóstico precoce, certo? Para que a gente possa também evitar que essa candidíase se dissemine para o trato orofaríngeo, certo? Então, o que a gente preconiza lá no hospital? A gente faz para tratamento da candidíase. A gente faz a anistatina, bochecho, né? Anistatina solução. Sim. E aí a gente faz 5 ml 4 vezes ao dia, certo? Para casos mais graves, para casos assim sistêmicos, assim mais severos, a gente conversa com a equipe médica sobre a prescrição do fluconazol. E para casos mais graves, a gente prescreve também, em conjunto com a equipe médica, a anfotericina B. Inclusive, lá teve um caso lá no hospital, lá no transplante de medula óssea, lá no Tainá tiver aí, ela vai lembrar, de um paciente. Tá travando, Nath. Voltou? Eu tô... Quer Voltou? dizer, voltou não. Voltou, mas eu não sei se eu tô te ouvindo. Fala alguma coisa. Não, não tô ouvindo. Tu tá me ouvindo, mas eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Eu vou. Ai, gente, é super normal acontecer essas coisas. A gente fica um pouquinho chateado, mas eu também tô sem áudio. Ah, eu vou ter que encerrar então, tá? Eu vou encerrar e volto. Espera aí, volta. Calma, não tô entendendo nada. Ah, o meu tá bom, tá. É porque são duas Natálias, aí a pessoa não entende nada, né? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Tá.
Aí falando Nath, Nath, eu fiquei confusa. Vou botar na tela de volta. Valeu, eu já ia cancelar e começar a outra live. Foi bom vocês me avisarem. Obrigada. E aí, Nath? Voltou. Pronto. Pronto. Onde é que a gente tava? Eu me perdi. Alguém lembra aqui, gente? Ah, tava falando sobre um caso clínico. Sim, o caso clínico. Eu sou péssima de lembrar o que eu estava dizendo. Em relação a esse caso clínico do TMO, tem um paciente com mieloma múltiplo, certo? Lá internado no TMO, que ele tinha uma candidíase pseudomembranose em região de palato e doce de língua e mucosa jugal também, que ela sempre ia e vinha, certo? A gente não tinha condição de prescrever nistatina para esse paciente devido à condição sistêmica dele, que ele estava bem imunossuprimido, né, transplantado, né, de medula óssea. Então, a gente conversou com a equipe médica sobre a prescrição do fluconazol. Surtiu efeito? Surtiu. Mas sempre retornava. Tanto que eu olhava num dia, não tinha. Tainá olhava no outro, melhorava. E assim sucessivamente. Então, foi conversado com a equipe médica sobre mudar essa medicação. Então, foi colocada uma anfotericina B. E esse paciente, desde então, tá aí, a gente está acompanhando há 15 dias. Esse paciente não teve mais nenhuma lesão fúngica. Está tranquilo. Foi um caso, né, de anfotericina B que teve sucesso. Nath, alguém perguntou aqui, eu não vou, acho que não vou achar, vou perder um tempinho achando, mas perguntaram sobre a causa de candidíase. O que é que causa candidíase? Uhum. Então, Nath, tem várias causas, certo? Uma delas vai ser a queda da imunidade, né? Que foi a que eu citei aqui, que é a principal, né? Assim, em relação aos nossos pacientes internados. A outra dela, a outra mais comum, vai ser medicamentos, que eu vi até que a Roberta perguntou aqui se existe candidíase induzida por medicamentos. Existe sim, que são alguns tipos de antibióticos e alguns corticosteroides podem induzir a candidíase. E também tem um tipo de candidíase que se chama quelite angular, certo? Que é um tipo específico de candidíase, que acontece muito em pacientes edêntulos, certo? Pacientes que não têm dentes, que eles perdem a dimensão vertical, que é isso aqui, certo? Então, o lábio dele ele vai fazer como se entrasse aqui um pouquinho e vai favorecer a proliferação fúngica. Então, são várias etiologias para a candidíase. Joia. Aí, essa daqui você já falou, e agora vamos para a parte que alguém estava perguntando até aqui sobre isso. Covid-19. Vamos falar sobre os cuidados Claro. com a boca na Covid-19, tá? Então, Você já falou algumas coisas aí no começo, né? Mas se puder retomar para quem chegou agora e também falar outras que você deu uma pesquisada da sua prática, seria muito importante. Então, em relação à prática, graças a Deus, lá no hospital a gente só teve um paciente suspeito, mas que testou negativo, né? Graças a Deus. Em relação à odontologia no Covid-19, o conselho ele está preconizando que a gente não faça atendimentos eletivos, né? A gente só está fazendo realmente atendimentos de urgência. Então, para higienização de pacientes que têm que estão tranquilos, que não estão internados, que não estão em UTI, né, que tem uma destreza para higienizar, a gente solicita que esse paciente faça o bochecho com peróxido de hidrogênio, né, como a gente falou mais cedo, né, que o peróxido de hidrogênio é 1%, seguido da higiene oral normal, como a gente já conversou. E para pacientes traqueostomizados ou com intubação orotraqueal, a gente faz um SUAB com peróxido de hidrogênio nesse paciente, antes de fazer a higiene oral normal. A gente primeiro passa, né, assim, para pacientes suspeitos e confirmados de Covid. A gente passa esse SUAB no paciente e depois realiza a higiene de forma normal. Lembrando sempre dos cuidados que a gente tem que ter, né, com os nossos EPIs, com a nossa higienização de mãos, e lembrar sempre que todo paciente tem que sempre se cuidar. Certo. Vamos só ver aqui se eu vou não, achei que o som tava uma lidinha aqui se tem alguma pergunta, tá? Ai, meu Deus.
Não, Nath, só para terminar, a gente não recomenda quando o paciente interna para COVID, se esse paciente fizer uso de prótese e ou a escova de dente estiver lá, tudo, a gente não recomenda que esse paciente, que a prótese desse paciente e a escova de dente entre no hospital, certo? A gente recomenda a remoção dessa prótese, higieniza e leva junto com a família. Essa prótese não deve ficar condicionada no hospital, não. Isso é até bom pra gente da fono, né? Porque normalmente a gente precisa da prótese para avaliar a deglutição dos pacientes. Uhum. Então, sem a prótese, vai ter que tentar modificar a consistência da dieta. Eu não tô achando, meu todo tá muito ruim. Deixa eu Aí eu olhar. não tô conseguindo subir. Mas eu tô vendo que Catarina B. Amaral perguntou sobre a higiene em bebê. A higiene bucal em bebê. A gente fala higiene oral, algumas pessoas falam higiene bucal, né? Mas enfim, higiene da... Uhum, as duas estão ok. Higiene bucal de bebê, né? Também é uma das minhas alçadas. A gente preconiza a higiene bucal do bebê. Antigamente, isso muda bastante, né? A gente preconizava a higiene bucal do bebê antes do primeiro dentinho. Isso não está, hoje em dia, tão ok assim, certo? A gente higieniza esse paciente, o bebezinho, antes do primeiro dentinho, mas para acostumar esse bebê à higiene oral futuramente, certo? Mas não é obrigatório, tá? A gente, assim, pode remover o excessinho de leite após a mamada, mas não é necessário, tá? A higiene bucal do bebê, ela deve ser realizada a partir do primeiro dentinho, sempre com pasta, com dentifrício fluoretado, tá, pessoal? Tem muito essa questão de pasta com flúor e pasta sem flúor, que dá assunto para outra live. A Sempre gente pasta pode combinar isso depois, com porque certeza. aqui tem muita fono de criança também. E como Excelente. você já é quase uma odontopediatra, a gente pode combinar. Com certeza, vamos Bom, combinar assim. uma pergunta de Emiliane foi, Amy perguntou alguma coisa, mas passou direto. Deixa eu Deixa eu tentar. ver se eu acho. Quando chega num certo ponto, o negócio vai embora aqui abaixo. Não estou conseguindo subir. Ela botou aqui, Se qual a alguém primeira aí pergunta? quiser repetir a pergunta, Amy perguntou alguma coisa sobre algum protocolo. Deixa eu ver se eu encontro. Não estou conseguindo, não. Quando eu vou, ele volta para a última pergunta. Pior que eu também nem estou encontrando. Estou procurando aqui. Alguém lembra? Ou alguém está Aliás, conseguindo achar? achei. Achou? Respiração com cânula de Guedes faz parte do protocolo de limpeza em UTI? Faz sim. Inclusive, a gente tem sempre, inclusive eu até esqueci de mencionar. E A repetir gente a sempre pergunta, porque algumas pessoas foi não. Tu pode repetir a certo. pergunta? Aspiração com cânula de Guedes faz parte do protocolo de limpeza em UTI. A gente sempre deve lembrar de remover, de aspirar a secreção, né? O paciente, ele entubado, ele pode ser muito sensível. Então, é interessante a gente fazer essa aspiração, sim, também como protocolo de limpeza de Joia. paciente internado em UTI. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Roberta M. Braga perguntou assim: esses enxaguantes o hospital disponibiliza? Tô procurando aqui também. Disponibiliza, né? Clorexidina. Alguém. Como? Esqueci já o nome. Roberta M. Braga perguntou assim: esses enxaguantes o hospital disponibiliza? Aí eu já fui respondendo: disponibiliza. Alguns, né? A clorexidina, por exemplo, sim, né? Algumas Eita, enfermarias, o tá IMIP, travando. Só um momentinho. tá. Ai, gente, tô morrendo de calor aqui. Eu desliguei o ventilador pra não ficar com barulho. Não tô te ouvindo. Fala, fala oi. Vamos esperar a Natália voltar. Dentista não gosta quando falamos oral. Pois é, Nath é tranquila. A gente já discutiu sobre isso. Ela fala bucal, eu falo oral. Às vezes ela fala oral, às vezes a gente vai se organizando quanto a isso. Assim. Ela é super tranquila em relação a oral. Vamos ver se volta. Voltei. Tá sem som.
Voltou? Voltou, voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Sim, tá me ouvindo. Sim, onde. Sim, em relação Meninas, vocês à são clorexidina, profissionais. disponibiliza, a gente tava A gente, nessa. a gente é de Pernambuco, nós somos pernambucanas, recifenses. É. Nath, em relação à clorexidina, o hospital disponibiliza, tá? Só para ficar claro. Aí, se for algum enxaguante, tipo, sei lá, Colgate, aí a pessoa tem que comprar na farmácia, né? Comprar, tem que comprar. Mas assim, a gente. A clorexidina do hospital, os pacientes eles reclamam só do sabor, né? Porque ela não é aquela clorexidina gostosinha. Então, se o paciente quiser uma melhor, infelizmente tem que, né, um custo mais oneroso. Eu tenho esse costume, eu gosto de provar as coisas que eu ofereço aos pacientes. E Uhum. aí eu já provei, não é bom não. Não, e Não foi uma das gostei. primeiras coisas que o meu preceptor da casinha falou para eu fazer. Fez prova essa clorexidina para tu ver o É gene. ruim, É é muito bom. ruim. Um dia ainda na vida eu vou querer colocar a sonda nasointeral só para ver como é. Ai, Tenho não, essa vontade, sabia? Só para sentir como é que é engolir com aquilo. Deve ser muito ruim. deve Pra gente ser. se colocar no lugar do outro, né? Com certeza. É, Empatia, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, vocês, só pra estar perto da gente encerrar, a gente já passou muito do tempo que eu tinha previsto. quase 9 horas. Mais uma hora de live. Então, vocês podem seguir Natália, tá? O Instagram dela é doutora, né? Nath Veloso. Nath E Veloso. aí, vou deixar. Vocês podem ir na minha publicação, que eu marquei ela na live, e aí vocês vão lá e seguem ela. Porque vocês podem perguntar diretamente a ela dúvidas específicas de vocês, tá? Só para finalizar, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Tranquilo. Dicas. Natália, o que é que você pode dizer para nós da fono assim? Se acontecer isso com o paciente, faça isso. Use tal coisa que é melhor. Você já falou muita coisa, muito válido, muito importante, mas assim, uma dica ouro pra gente. Então, sempre verificar, ver se esse paciente está com alguma lesão em boca, certo? Um paciente que está internado, ele tem muita predisposição, paciente principalmente oncológico, a ter lesão por mucosite. Então, tudo que vê de anormal, se questionar, né? Se perguntar também essa questão da candidíase, certo? Nunca ficar preocupado com alguma coisa em relação a sabor lingual, que é o que vocês mais veem, eu acho que é o que vocês mais se preocupam. A enfermagem pode realizar, não ter medo de realizar esse higiene, que é realmente os técnicos de enfermagem que devem ser higiene. Não menosprezar a higiene bucal de jeito nenhum, certo? Que ela pode e deve ser realizada sim. E para esse paciente poder ter uma qualidade de vida melhor, né? A gente é de cuidados paliativos, então a gente quer que esse paciente tenha sempre um conforto, que esse paciente se sinta bem. Então é isso, a gente tem sempre que se pôr no lugar, né? Que é uma questão que você falou da empatia. Sempre se preocupar com esse paciente. Deixa eu só falar uma coisa assim. Oi? É o amor de alguém, tem até lá na casinha. É o amor da vida Com de alguém. certeza, né? Deixa eu só falar uma coisa, gente, da área da gente da fome. A gente não tem a obrigação de estar limpando a boca do paciente, certo? Mas a gente deve limpar sempre que a gente for atender e ver que aquele paciente está com a boca muito suja. Por quê? Porque a gente precisa que os próprios sectores respondam aos nossos estímulos, à comida, que sintam, que, sabe, toda a percepção dentro da cavidade oral fique tranquila e ok. Então, para isso, a boca tem que estar limpinha. Então, se você vê que o paciente está com a boca suja, você não deixa de atender ele, sabe? Você vai lá e limpa, ou pede ajudar alguém, depois volta. E é nossa obrigação, sim, limpar toda vez que termina a terapia com dieta. Então, se for um paciente que não tem autonomia, que não tem um acompanhante, por exemplo, que possa estar te auxiliando, você tem que limpar sim a boca dele. Não pode deixar ele lá com a boca cheia de comida, para que fique ali formando fungo, né? Então, se aí atentar a isso, tá, gente? Não é nossa obrigação, mas a gente deve sim limpar, tá? Deixa eu só, acho que a Natália tá rodando aqui, eu acho que a tela dela caiu. Voltou? Voltou. Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, não tá ouvindo.
Vou te tirar e vou. Sempre acontece isso, tá, gente? Em live é super normal. Já me acostumei. No começo eu ficava tão irritada, mas agora tá tranquilo. Deixa só a Natália pedir o convite de novo pra gente se despedir. Não esqueçam, tá? Sigam a Natália lá no Instagram para que vocês fiquem sabendo mais coisas do mundo da odonto. Quero te Oi. agradecer muito, muito, muito. Sei que o combinado era de 30 a 40 minutos e fomos em quase uma hora. Foi muito importante, eu gostei muito. Tem muita gente aqui elogiando também o seu trabalho, as informações que você passou, tá? Muito obrigada. Eu sei que não é fácil vir aqui falar para um monte de gente ao vivo, né? Então, muito obrigada mesmo por ter topado isso comigo. Então, Nath, quero te agradecer demais, né, pela oportunidade, pela confiança, né, no meu trabalho. Te acho uma profissional maravilhosa, tá? Rasgando seda mesmo. Então, assim, muito obrigada, né, pela oportunidade. Assim, é maravilhoso a gente perceber que a saúde, ela realmente é feita aos pouquinhos. Cada um tem um pouquinho de conhecimento para agregar. E a gente aprende um com o outro. Isso eu acredito que a beleza da saúde está aí. Então, obrigada de Pois é, coração. Obrigada aos meus amigos, obrigada. né? Todo mundo que está aí, que Tem um monte acompanhou a de gente aqui, seus amigos. Já vi que são amigões, né? Todo mundo live, aqui participando. com Muito certeza. obrigada novamente pelos elogios, pela parceria, que a gente continue aí nesse resto de residência, cada vez mais unidas em prol dos nossos pacientes. Com certeza. Gente, a gente agora vai encerrar a live, tá? Vai ficar salva por 24 horas, então até amanhã de noite vocês conseguem assistir. E marquem os amigos, peçam para todo mundo vir assistir e seguirem Natália lá no Instagram dela. Depois ela Pessoal, volta para falar com os crianças. eu vou colocar no meu Instagram, no Stories, o meu e-mail, certo? Para quem quiser ter acesso aos artigos, tá? Que a gente, né, estudou um pouquinho para fazer essa live para vocês. Então, se vocês quiserem ter acesso a esses artigos, vou colocar meu e-mail lá, vocês me mandam um direct, que aí eu envio, ok? Joia. Obrigada, Nath. Beijo. Tchau, todo mundo. Boa noite para vocês. Obrigada. E se cuidem, fiquem em casa. Se Quem cuidem, pode, fiquem em né? casa. É. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Vou agora encerrar, tá, a live. E aí vai ficar salva. Beijo para todo mundo. Tchau.